Salve, ladies and gentlemen, eu espero que todos estejam muito bem. E se você não viu o vídeo dessa semana, lá no começo da semana, volta lá, dá uma analisada, beleza? Porque isso aqui está em conjunto. Primeiro a gente fez a análise do preço, deu algumas projeções em relação ao preço do Bitcoin, e agora nós veremos alguns dados on-chain, aqueles famosos dados da rede. Beleza, então vamos direto ao ponto. Beleza, já sabe o que eu vou falar, certo? Já deixa o like, comenta aí, manda para os seus amigos. Se você lá no final do vídeo não gostar, aí deleta a imagem, tira o like, fala alguma coisa ruim aí no comentário, fica à vontade. Mas se você gostou, e provavelmente vai gostar, deixe seu comentário aí, tamo junto. Indo aqui para a tela, pessoal, eu tenho dois indicadores que eu acho bem interessantes. Então vamos começar pelos dados positivos. Vamos então aqui primeiro para o nosso querido Short Term Holders Supply e também o Long Term Holders Supply. Vamos lá, pessoal, o que acontece? Short Term Holders são todas as pessoas que compraram Bitcoin, né, que estão registrados na rede, e seguram ele por menos de 155 dias. Então, se você compra Bitcoin, segura ele por mais do que 155 dias, 156 por exemplo, você entra nessa métrica aqui, ó, Long Term Holder Supply. Mas o que é interessante aqui, ó, olha o padrão aqui. Toda vez que o Short Term Holders começa a subir, isso está representando basicamente o quê? O topo de mercado. Isso aconteceu lá em 2014, 2018, 2021 e nossos pequenos topos locais em 2024 e também agora em 2025. Agora, isso também é inverso. Toda vez que a quantidade de short-term holders começa a diminuir, isso representa o quê? Uma oportunidade boa de compra. Significa que o preço está um pouco mais barato. Vamos lá então, pessoal. Se a gente pega aqui o ciclo que nós estamos, o que é interessante de visualizar? Quando a gente chegou lá em 2023, quando o preço estava em 27 mil dólares, a quantidade de short-term holders estava o quê? Caindo. E o que aconteceu? Depois que a gente chegou em 27 mil dólares, era o fundo, tá? Foi aqui, ó, 27 mil dólares. A gente disparou de 27 e subiu em linha reta basicamente para 46 mil dólares, tá? Isso aconteceu várias outras vezes. Olha aqui, ó. Se a gente pega aqui onde a quantidade de short-term holders estava bem nas mínimas, ó, setembro de 2024, o preço do Bitcoin estava lá em 58, 60 mil dólares. Voltamos para o preço, setembro de 2024, olha aqui, ó, setembro de 2024. A gente ficou um pouquinho aqui embaixo e depois o quê? Rompemos com tudo. Então, isso só é algum dos exemplos, pessoal, mas olhando assim é até mais fácil. Toda vez que essa quantidade de short-term holders começa a diminuir, isso significa um bom ponto de compra. Da mesma forma que quando ele começa a subir, é um bom ponto de venda. E o que a gente consegue ver agora no preço, pessoal? Tá caindo, tá? Desde que a gente chegou lá no topo histórico, e a gente deu uma pequena queda, a quantidade de short-term holders está caindo. E o preço do Bitcoin ainda está subindo. Isso é muito positivo para o seu preço. Enquanto que o long-term holders é inverso. Toda vez que ele começa a subir, é um ótimo momento de compra. E toda vez que ele começa a cair, é um ótimo momento de venda. Então ele é meio que o inverso do short-term holders. A gente consegue ver isso, ó. Em 2014, quando era o topo do mercado, olha a quantidade de short-term holders. Subiu de uma forma exorbitante. Enquanto de long-term holders, caiu. Enquanto teve o bear market, essa quantidade de long-term holders subiu e a de short começou a cair. Entenderam a dinâmica, né? Em 2017, mesma coisa. 2021, a mesma coisa. Olha aqui, ó. 2017, 2018 e 2021. Agora vamos olhar o que é mais importante então, pessoal. Vamos juntar esses dois dados. A gente consegue ver então que agora o long term holder está o quê? Subindo. Enquanto o preço do Bitcoin, ele está nesse canal, né, que eu tinha desenhado no outro vídeo. Vamos aqui. Vou colocar aqui de novo. Rapidinho. Beleza. Enquanto ele está aqui, a quantidade de long term holders está o quê? Está subindo. Bastante. Ele começou a subir desde que a gente saiu lá dos 90, 86 mil dólares. Enquanto que do short term holders está caindo. Ou seja, se nós juntarmos os dois indicadores, isso mostra provavelmente uma alta no curto prazo. Indo então para o nosso próximo indicador, pessoal, nós temos aqui os retornos trimestrais e também temos os retornos mensais. Eu não gosto muito de ficar olhando para a história e achar que isso vai se repetir. Mas que rima, com certeza rima, porque é assustadora a forma que o ciclo do Bitcoin funciona e o ciclo mercado e econômico funciona também. O que eu quero que vocês pensem aqui?
O terceiro trimestre é o que nós começamos, então é junho, agosto e setembro, beleza? E se a gente olha aqui, historicamente, o Bitcoin retorno trimestrais, o terceiro é um dos piores, tá? O pior no caso, em média, em relação ao preço do Bitcoin. Então a probabilidade de a gente começar uma correção e romper isso aqui para baixo, tá? Não é baixa, tá? Não é baixa. Seria relevante se a gente só olhasse para a história, tá? Só que o que eu acho interessante, da mesma forma que existem sempre algumas mudanças entre um ciclo e o outro, eu acredito que nesse não necessariamente vai ser diferente, mas eu acredito que ele vai ser antecipado. Por quê? Eu mostrei no outro vídeo, pessoal, que provavelmente ocorrerá o corte na taxa de juros em setembro. E o mercado sempre se antecipa, tá? De acordo com o FedWatch, tá? Se o mercado sempre se antecipa, significa que a probabilidade de a gente começar a subir muito em julho e continuar subindo em junho, já que nós já estamos subindo, é bem alta. Por quê? Short-term holders está caindo, long-term holders está subindo. Então, quem está segurando o Bitcoin por mais tempo está aumentando suas posições. O preço do Bitcoin, ele está extremamente saudável, tá? Extremamente saudável. A gente continua fazendo topos ascendentes aos topos anteriores e fundos ascendentes aos fundos anteriores. E no retorno, apesar de a gente estar entrando agora num trimestre não necessariamente e historicamente bom para o preço, talvez agora seja diferente. Talvez um pouco diferente, não totalmente diferente. Talvez julho, agosto e setembro comece a ser extremamente positivo para o preço. E a gente bata o topo em mais ou menos outubro, em vez de a gente bater em novembro e dezembro. Porque, se eu não me engano, nós batemos o topo histórico do Bitcoin nos ciclos passados, se a gente pegar o de 2014, vamos ver se aqui eu consigo pegar o histórico inteiro. Não, deixa eu pegar o outro aqui então. BTC, acho que da Bitfinex tem. Beleza. Olha aqui, ó. Lá em 2018 a gente bateu em dezembro. Em 2021 a gente bateu em novembro. Estão entendendo o que eu quero chegar? Então por que talvez agora não a gente se antecipe um mesinho? O primeiro, lá em 2018, foi em dezembro, depois em novembro, e agora por que não em outubro, juntando essas informações que eu passei para vocês? Short-term holders caindo, long-term holders subindo, o preço está extremamente saudável, mas temos que admitir que ele está um pouco esticado e no semanal existe uma divergência. E em relação aos retornos, bem, o terceiro trimestre não é tão positivo, mas pode ser positivo dessa vez, e também provavelmente teremos corte da taxa de juros em setembro. É aquela famosa frase, sobe no boato, cai no fato. Então a gente começaria a subir agora, continuaria subindo em junho, subiria mais em julho, cairia um pouco em setembro, para fazer o topo histórico em outubro. Indo para um dado relativamente negativo, pessoal, é esse aqui, ó, Long Term Holders Net Realized Profit e Loss. E o que é interessante aqui, pessoal? Nesse indicador, ele basicamente representa a quantidade de carteiras que estão no lucro não realizado do Bitcoin. E todas as vezes que a gente passou essa métrica de 1 bilhão, 1.2, representou um topo, né, pelo menos no ciclo que nós estamos, um topo local. E a gente está quase batendo os 1 bilhão de dólares lá. A gente está com não realizado 930 milhões. Isso pode ser considerado facilmente um indicador não muito positivo, um indicador negativo para o preço do Bitcoin. Mas aí a gente coloca na balança quantos indicadores positivos nós temos, quantos indicadores negativos nós temos. Lembrando que eu não estou levando em consideração as guerras e dados macroeconômicos, mas olhando os dados on-chain e os dados sobre o preço do Bitcoin, eu continuo muito otimista. Não mais do que isso, uma última coisa que eu quero mostrar para vocês, nosso último indicador, que eu gosto muito, e já mostrei isso em outros vídeos, é o Bitcoin Exchange Liquidation Map. Isso aqui, pessoal, é o famoso... Esqueci o nome da palavra. Imã. Esse aqui é o famoso, pessoal, imã do mercado. Por que imã? Geralmente, as corretoras e grandes baleias, por exemplo, tentam manipular e liquidar muitas pessoas que estão alavancadas. E olha o que é de interessante. Depois de algum tempo, finalmente, a quantidade de pessoas que estão apostando na queda do mercado é muito maior das pessoas que estão apostando na alta. Então, o preço cair lá em 102 até 97 mais ou menos, ó, 95, 97 mil dólares, eles conseguiriam, né, tirar do mercado 10 bilhões de dólares.
tá? Em liquidações. Só que se a gente for apenas em 111 e 112, a gente chega em metade disso, 5,88 bilhões de dólares. Se a gente subir lá para os 120, que é onde eu comentei no outro vídeo que eu acredito, uma projeção que a gente possa chegar aos 120, 124, 130 no máximo, a gente vai bater em 12,34 bilhões de dólares liquidadas de shorts. Contextualizando, como eu considero isso um imã, onde tem mais dinheiro, mais provável do preço ir buscar. Então, se a gente olha, né, vamos recapitular, se a gente olha os retornos trimestrais, o terceiro trimestre não é positivo, tá bom, vamos considerar isso um negativo. Se a gente olha short-term holders, long-term holders, é um dado relativamente positivo. Se a gente olha em relação ao corte da taxa de juros, que apesar de na prática não resolver muita coisa, mas psicologicamente e também com contexto vai ajudar o preço a subir, é também positivo. Agora, se olharmos mais uma vez o Liquidation Map, é mais provável que o preço busque agora o 111 do que o 102. Aí a gente vai para o gráfico novamente. Se a gente for buscar o 111, adivinha o que acontece aqui com o nosso padrãozinho. Exatamente. A gente acaba rompendo para cima, ó. Chegando lá no 111, poderemos retestar aqui ou até mesmo entrar novamente nesse canal para depois continuar subindo. Certo, pessoal? Com isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.